Nunca pensei que, aos 45 anos, ia sentir-me desejada por 2 homens ao mesmo tempo e que esses homens fossem os maridos das minhas melhores amigas. Chamo-me Mariana. Tenho 45 anos, sou dona de casa há mais de 20, casada com o Luís, que tem 48. O nosso filho Tiago acabou de fazer 20 anos e, desde que entrou na universidade no Porto, a casa ficou mais vazia. Ele estuda, trabalha a meio tempo, sai com amigos, mal aparece. No início senti um vazio enorme, como se tivesse perdido o meu propósito. Mas aos poucos habituei-me àquela liberdade nova. A mesa de jantar voltou a ser só para mim e para o Luís, e as conversas à noite lembravam os primeiros tempos do nosso casamento. Mas algo não batia certo. Havia uma nuvem no ar que não me deixava aproveitar aquela fase. 20 anos a viver como mãe e esposa, colocando a família acima de tudo. Acreditava que nisso estava a minha felicidade. Mas vendo o Tiago afastar-se, comecei a perguntar-me, e agora? O que vem a seguir para mim? Foi aí que as minhas amigas entraram na minha vida como um raio de luz. Conhecemo-nos no comitê de pais da escola. Éramos 4, a Ana, 48 anos, cujo filho se mudou para Lisboa por causa do trabalho, a Teresa, da minha idade, com a filha a fazer doutoramento em Coimbra, e a Carla, 47, cujo filho vive na residência universitária. Todas na mesma situação, ninho vazio. Meninas, temos de comemorar isto, disse a Ana um dia. Beber um copo, rir, esquecer o mundo. E assim começaram os nossos encontros. Reuníamo-nos à vez em casa de cada uma, levávamos petiscos, abríamos garrafas de vinho verde ou tinto do Douro. Falávamos dos filhos, dos maridos, dos nossos sonhos esquecidos. Ríamo-nos horas a fio. O primeiro foi em minha casa, em Cascais. Preparei tudo como se fosse uma festa, empadas, pataniscas, um assado de peru com castanhas. O Luís sorriu, diverte-te, amor. Faz-te falta. Bebemos, rimos e senti-me novamente jovem, como nos tempos de estudante em Lisboa. A noite que mudou tudo foi em casa da Ana, numa vila tranquila nos arredores de Sintra. A sala ampla estava iluminada por luz quente. A mesa cheia, rosbife, salada César, queijos variados, pastéis de massa tenra da Carla, os famosos dela. Mariana, estes pastéis são divinos, elogiou a Carla, mordendo um. Qual é o segredo? A massa tão crocante, o recheio tão suculento? Sorri. O truque é fritar 2 vezes. Primeiro em lume brando, depois 1 minuto em lume forte. As garrafas esvaziavam-se, as conversas ficavam mais soltas. O meu Luís já nem me vê, queixei-me eu. Todas assentiram. O mesmo aqui. Virámos colegas de casa, disse a Ana. Talvez seja a calma verdadeira, sugeriu a Teresa. Pode ser, respondeu a Carla, mas às vezes apetece que nos olhem como mulher. Rimo-nos todas. Mas havia tristeza naquele riso. Falámos de viagens, filhos, sonhos. O tempo voou. Quando vi as horas, já passava da meia-noite. Ai, tão tarde, exclamei. A Ana levantou-se. Fiquem a dormir cá. Tenho mantas e almofadas para todas. Os olhos da Teresa brilharam. Como na juventude, uma pijama party. A Carla também queria, mas eu tinha planos inadiáveis. Desculpem, amanhã cedo vou ao hospital visitar a minha mãe em Lisboa. Prometi estar lá de manhã. Que pena, disse a Ana. Nesse momento ouviu-se uma voz da cozinha, eu posso levar-te. Era o marido da Ana, o Miguel. Cerca de 50 anos, acabara de chegar do trabalho. Miguel, não é preciso, vou de táxi. Ele sorriu. Deixa lá. De qualquer maneira não consigo dormir. Não te deixo ir sozinha à noite. Pegou nas chaves do carro. Parecia tão confiável, tão elegante. Mariana, não te preocupes. Ele adora conduzir à noite. Despedi-me das amigas e saí. O ar fresco da noite era agradável.
O carro de Miguel era um Audi preto grande. Obrigada. Embora seja grande demais, é muito confortável, disse ele, abrindo uma porta. Sentei-me no banco da frente. Cheirava a couro caro e a uma colónia masculina subtil, tão diferente do cheiro habitual de casa. Como está a tua mãe? Perguntou suavemente, arrancando. Melhor, graças a Deus. Espero que tenha alta em breve. Ótimo. A gente preocupa-se sempre com os pais. A conversa fluiu fácil. Falámos dos filhos, do trabalho, dos sonhos. O Miguel ouvia mesmo. Fazia as perguntas certas. Parecia ver-me por dentro. Faltavam poucos minutos para chegar a casa quando ele virou para uma rua escura e parou. Um beco sem luzes, só o velho parque de Sintra ao lado. Desligou o motor. O silêncio foi total. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, apertando a mala. Mariana, a voz dele era diferente, grave, séria. Há muito tempo que queria dizer-te uma coisa. O coração acelerou. Ele virou-se para mim, os olhos brilhavam na penumbra. Desde o primeiro dia que te vi, não consigo tirar-te da cabeça. O teu sorriso, o teu riso, as tuas mãos. Perdi a fala. Num instante os lábios dele cobriram os meus. Foi um beijo curto, mas suficiente para me deixar sem chão. O cheiro da colónia, o calor das mãos no meu rosto. Fazia 20 anos que não sentia nada assim. Culpa e desejo invadiram-me ao mesmo tempo. Não, isto é errado, pensei. Mas o corpo não obedeceu. Não me afastei. Pelo contrário, aproximei-me. Isso deu-lhe coragem. A mão dele deslizou pela minha cintura, suave mas decidida. Baixou devagar o meu banco. Fiquei quase deitada, coberta pelo corpo dele. Os beijos tornaram-se mais ousados. Eu usava sapatos de salto baixo, elegantes, que realçavam a curva do pé. Senti a mão quente dele subir pela perna, por baixo do vestido azul escuro. Os dedos moviam-se devagar. Eu flutuava numa onda de prazer desconhecido. Um calor suave espalhava-se pelo corpo. Sussurrava-me ao ouvido, Mariana, há tanto tempo que queria isto. És tão linda. A voz rouca, a ternura. Armi. Aproximei-me mais. E então ele fê-lo. Com tanta delicadeza, tanta mestria, como se tivesse sonhado com aqueles toques a vida toda. Entreguei-me completamente. Sussurrava o nome dele. Os meus dedos cravavam-se nas costas dele. Ele enterrava o nariz no meu cabelo, inspirando o meu cheiro. Não acreditava que aquilo acontecia comigo, mulher casada, mãe, mas não conseguia parar. Era demasiado bom, demasiado novo, demasiado excitante. O tempo desapareceu. Quando paramos, ofegantes de paixão, arranjamos a roupa em silêncio. Desculpa, não devia ter feito isto, sussurrou ele. Abanei a cabeça. Não queria palavras que estragassem a magia. Ligou o carro e levou-me a casa. À porta disse apenas, até amanhã. Respondi, até amanhã. Saí sem olhar para trás. Em casa, o Luís dormia tranquilamente. Fui para o duche, tentando lavar tudo, mas a água quente só despertava as memórias. Deitei-me, mas não dormi. Pensava no Miguel, no cheiro dele, nas mãos, nas palavras. Pela primeira vez em muito tempo senti-me viva. Depois daquela noite no carro, voltei para casa como se flutuasse. O Luís dormia profundamente, sem suspeitar de nada. Tomei um duche longo, tentando lavar o cheiro de Miguel, mas a água quente só avivava as memórias, as mãos dele, o sussurro rouco, o jeito como me fez sentir desejada depois de tantos anos. Deitei-me ao lado do marido, mas o sono não veio. Fechei os olhos e revi tudo, o beijo repentino, o banco reclinado, o calor do corpo dele sobre o meu. 20 anos de casamento e nunca tinha sentido algo tão intenso. Culpa? Sim, um pouco.
Mas o desejo era mais forte. Pela primeira vez em muito tempo senti-me viva, mulher, não só mãe e esposa. De manhã fui ao hospital visitar minha mãe, como planeado. Ela estava melhor, o rosto mais corado. Mariana, hoje estás radiante, disse-me olhando-me nos olhos. Aconteceu alguma coisa boa? Sorri, corada. Nada de especial, mãe. Só dormi bem. Mas ela não acreditava. Não, não. Os olhos brilham de outra maneira. Continua assim, filha. As palavras dela acertaram em cheio. Teria mudado tanto numa só noite? Os dias seguintes foram uma tortura doce. O telemóvel, antes apenas para mensagens das amigas ou do supermercado, virou instrumento de ansiedade. Cada vibração fazia o coração disparar. Esperava uma mensagem do Miguel. Pensava nele a toda a hora, no toque, no cheiro, na voz. A vida voltava ao normal, limpezas, cozinhados, compras, mas tudo parecia sem cor. Eu andava como num sonho à espera de voltar a vê-lo. Reunimos-nos novamente, desta vez em casa da Teresa, num apartamento moderno com vista para o mar em Cascais. Como sempre, rimos, bebemos vinho do Alentejo, comemos petiscos. A Ana e a Carla estavam lá e o Miguel também, afinal, era a casa da Ana. Cumprimentou-me com um sorriso educado, mas os olhos tinham aquela faísca. Não se aproximou, não falou comigo a sós. Eu tentava agir normalmente, mas o corpo ardia. Queria tocar-lhe, perguntar por que não ligava, mas era impossível com toda a gente ali. Aquele serão foi um suplício. Passaram semanas. Comecei a perder a esperança. Convencia-me, foi só um erro, uma loucura passageira, tinha de esquecer. Tentava voltar à vida de antes, mas era inútil. O espelho mostrava-me uma mulher diferente, os olhos mais vivos, um brilho que julgava apagado para sempre. Uma noite, enquanto Luís via televisão na sala, o telemóvel vibrou. Número desconhecido. Atendi, o coração na boca. Olá, sou eu, a voz rouca de Miguel. Desculpa não ter ligado antes. Queria, mas tinha medo. O coração disparou. Também esperei, sussurrei, afastando-me para o corredor. Não aguento mais. Preciso de ti, Mariana. Outra vez. Estás pronta? Senti o corpo aquecer. Sim. Onde? O mesmo sítio. Aquele parque em Sintra. Daqui a meia hora. Inventei uma desculpa rápida para Luís, vou à Teresa, tem um problema, precisa de falar. Ele assentiu, sem tirar os olhos da televisão. Tem cuidado. Não demores. Saí de casa como uma ladra, mas o medo misturava-se com excitação. Vestia um vestido de seda preto que só usava em casa, por cima um casaco leve. Nos pés, sapatos de salto baixo que realçavam a curva do pé. Queria sentir-me diferente, não a Mariana dona de casa. O ar da noite cheirava a pinheiros e terra úmida. A rua estava quase vazia. Cheguei ao parque, o coração aos saltos. O carro dele estava lá, ao fundo, sob uma luz fraca. Bati no vidro do condutor. Mas a porta da frente não abriu. Em vez disso, abriu-se de trás. Olhei para dentro e gelei. Ao lado do Miguel estava outro homem. Reconheci-o imediatamente, o António, marido da Carla. 46 anos, sempre calado, pensativo, com óculos finos e ar de professor. Mariana, olá. Não tenhas medo, entra. Olhei para o Miguel no banco da frente. Ele virou-se e sorriu. Desculpa não ter avisado, mas queria que soubesses pessoalmente. Não percebia nada. O António saiu do carro, aproximou-se. Pegou-me na mão. O toque era quente, firme. Mariana, sei que é estranho, mas tinha de ser. Gosto muito de ti. És a única mulher que vejo como verdadeira, autêntica.
Fiquei sem palavras. 2 homens, maridos das minhas amigas, a dizerem aquilo. Era loucura. Mas ao mesmo tempo, inebriante. Saber que 2 homens não me tiravam da cabeça. Quando aparecias nos nossos encontros, continuou o António, não conseguia tirar os olhos de ti. As tuas mãos, os teus gestos, o teu riso. Curei. Ele aproximou-se mais. O Miguel e eu falámos de ti. Não conseguíamos parar. Abriu a porta de trás e estendeu-me a mão. Entra. Dei um passo. E entrei num mundo completamente novo. Subi para o banco de trás. O António sentou-se ao meu lado. O Miguel mudou para trás também. Ficámos os 3 apertados no banco traseiro. As colónias deles misturaram-se num aroma embriagante. A porta fechou-se. Escuridão total. Senti o António pegar na minha mão e beijá-la. Ao mesmo tempo, o Miguel tocou-me na perna. Os dedos subiram devagar, por baixo do vestido de seda. Fechei os olhos. Uma mistura incrível de ternura e paixão. O António começou a abrir o meu casaco. O Miguel segurou-me os tornozelos. Deixei-me ir, queria obedecer, entregar-me às mãos deles. Quando o casaco caiu, senti o ar fresco na pele e logo depois as mãos quentes dos 2. Deixei que abrissem o vestido. Os toques tornaram-se mais ousados. E eu sabia, aquela noite ia ser diferente de todas as outras. O banco traseiro do carro parecia pequeno demais para os 3, mas ao mesmo tempo perfeito para o que estava a acontecer. A escuridão era quase total, só o brilho fraco de um candeeiro distante entrava pelas janelas embaciadas. O ar estava pesado, cheio do cheiro das colónias deles misturadas com o meu perfume e o calor dos corpos. O António beijava-me a mão com uma lentidão que me fazia tremer. Cada beijo era como uma promessa. Do outro lado, o Miguel acariciava-me a perna, subindo devagar, os dedos quentes a deslizarem pela seda do vestido. Não falávamos. Só respirávamos, ofegantes, como se uma palavra pudesse quebrar o feitiço. O António abriu o meu casaco com cuidado, como se estivesse a desembrulhar algo precioso. O Miguel ajudou a tirar o vestido, os movimentos coordenados, como se já tivessem combinado tudo. Fiquei só de lingerie preta, aquela que guardava para ocasiões especiais que nunca chegavam. Senti o ar fresco na pele e logo depois as mãos deles, quentes, firmes, explorando. Uma mão do António no meu peito, a outra no meu pescoço, puxando-me para um beijo profundo. A boca de Miguel na minha coxa, subindo, beijando a parte interna, onde ninguém tocava há anos. Gemi baixinho, sem conseguir conter. O corpo respondia sozinho, as costas arquearam-se, as pernas abriram-se mais. Mariana, és incrível, sussurrou o António contra os meus lábios. O Miguel murmurou algo que não percebi, mas o tom era de desejo puro. Eles trocaram de lugar sem palavras. O Miguel beijava-me agora, a língua dançando com a minha, enquanto o António descia pelo meu corpo, beijos leves na barriga, nas coxas. Senti os dedos dele afastarem a renda da lingerie, tocando-me onde eu já estava molhada de antecipação. Perdi o controlo. As mãos agarraram o cabelo deles, puxando-os mais perto. O prazer vinha em ondas, uma depois da outra. O Miguel desabotoou a camisa, deixou-me tocar no peito dele, nos músculos que imaginava há semanas. O António tirou a roupa também, a pele quente contra a minha. Quando Miguel entrou em mim primeiro, foi devagar, olhando-me nos olhos. Senti cada centímetro, cada movimento. O António beijava-me o pescoço, o peito, as mãos em todo lado. Depois trocaram. O António era diferente, mais urgente, mais profundo. Eu gritava baixinho, mordendo o lábio para não fazer barulho demais. Fizemos amor os 3, de todas as formas que o espaço permitia. Um dentro de mim enquanto o outro me beijava, me acariciava. Mãos, bocas, corpos entrelaçados. Nunca tinha sentido nada assim, desejo puro, sem limites, sem culpa no momento. Gozei 2 vezes, talvez 3.
Eles também, um depois do outro, sussurrando meu nome como se fosse sagrado. Quando acabamos, ficámos ali, ofegantes, suados, abraçados no banco traseiro. O António acariciava-me o cabelo. O Miguel beijava-me o ombro. Isto foi incrível, disse Miguel, a voz rouca. Nunca pensei que pudesse acontecer, respondeu o António. Mas contigo, Mariana, tudo faz sentido. Eu não falava. Só sentia. O corpo dorido de prazer, a alma cheia de algo novo. Culpa? Viria depois. Naquele momento só havia nós três. Arrancámos a roupa devagar, arranjámo-nos como pudemos. O Miguel levou-me a casa. No caminho ninguém falou. Só trocávamos olhares pelo retrovisor. À porta, o António, que tinha seguido no carro dele, esperava. Beijou-me a testa. Até breve. O Miguel sussurrou, não consigo ficar sem ti. Agora menos ainda. Entrei em casa. O Luís dormia. Tomei outro duche, mas desta vez não queria lavar nada. Queria guardar o cheiro deles na pele. Deitei-me, o corpo ainda a tremer. Pensei, o que fiz? Mas o sorriso não saía do rosto. Nos dias seguintes, as mensagens chegavam dos dois. Separadas, mas com o mesmo tom, saudade, desejo, promessas demais. As nossas reuniões de amigas continuavam. Eu olhava para a Ana e a Carla e sentia o coração apertar. Elas não sabiam. Sorriam, contavam histórias dos maridos. Eu sorria de volta, mas dentro de mim tudo queimava. Uma noite, a Carla disse, o António anda estranho. Mais carinhoso, mais distante ao mesmo tempo. A Ana riu-se, o Miguel também. Parece que tem um segredo. Eu bebi o vinho de um gole. O segredo era eu. E eu já não queria parar. Queria mais. Mais deles. Mais daquilo que me fazia sentir viva. Mesmo sabendo que, mais cedo ou mais tarde, tudo ia explodir. E quando explodisse, não havia volta. Os meses que se seguiram foram um redemoinho que me arrastou sem piedade e eu deixei-me levar, mesmo sabendo que estava a afundar tudo o que mais amava na vida. Depois daquela noite no carro, com os dois, voltei para casa em Cascais de pernas trêmulas e alma em chamas. O Luís dormia como sempre, sem imaginar nada. Tomei duche, mas não queria lavar o cheiro deles, queria guardá-lo. Deitei-me e revivi cada toque, cada sussurro, cada movimento. Dois homens, maridos das minhas melhores amigas, a desejarem-me como se eu fosse a única mulher no mundo. No dia seguinte, as mensagens chegaram dos dois. Separadas, mas iguais, saudades, desejo, promessas demais. O Miguel, não consigo parar de pensar em ti. Foi a noite da minha vida. O António, Mariana, foste incrível. Quero repetir. Eu respondia aos dois. Marcava encontros. Às vezes com um, às vezes com o outro. Às vezes, os três juntos, em quartos de hotel discretos na Ericeira ou em apartamentos alugados em Lisboa. Cada vez era mais intenso. Aprendi coisas sobre o meu corpo que nunca imaginei. Gozava como nunca gozara com o Luís. Sentia-me desejada, poderosa, viva. Mas a culpa chegava sempre depois, como uma onda fria. Olhava para Luís ao jantar, via-o sorrir, perguntar pelo meu dia e odiava-me. Ele era bom marido. Estável. Carinhoso à maneira dele. Mas já não me via como mulher. E eu precisava disso. As nossas reuniões de amigas continuavam. Eu sentava-me à mesa com a Ana e a Carla, bebia vinho, ria das histórias delas. Mas por dentro tremia. Elas falavam dos maridos, o Miguel anda mais carinhoso ultimamente. O António também parece outro homem. Eu sorria, assentia. O segredo queimava-me a garganta. Uma noite, a Carla disse, Mariana, estás diferente.
mais bonita, mais feliz. Aconteceu alguma coisa? Curei. Nada. Só cuido mais de mim. Mas os olhos dela demoraram-se nos meus. O Luís também reparou. Estás radiante, amor. Gosto de te ver assim. Sorria para ele, beijava-o. Mas à noite sonhava com eles. O Miguel começou a falar sério, deixa o Luís. Vamos viver juntos. Eu divorcio-me. O António dizia o mesmo, não aguento dividir-te. Quero-te só para mim. Eu entrava em pânico. Não posso. A família, as amigas, tudo desmorona. Mas continuava. Não conseguia parar. Até ao dia em que desmoronou tudo. Era uma sexta-feira de outono. Recebi uma mensagem da Ana: Mariana, podemos falar? Vem à minha casa em Sintra. Sozinha. Fui, o coração apertado. Quando cheguei, a Ana, a Teresa e a Carla estavam lá. Sentadas na sala. Rostos sérios. A Ana tinha o telemóvel na mão. Recebi mensagens anónimas. Fotos. Conversas. Do Miguel, contigo. Olhei para a Carla. Ela assentiu, olhos cheios de lágrimas. E do António também. O mundo caiu. A Ana chorava: como pudeste, Mariana? Com o meu marido? Com os maridos das nossas amigas? A Carla gritou: traíste-nos a todas. Anos de amizade, para quê? Tentaram explicar, os maridos confessaram tudo, pressionados pelas mensagens, que depois soube serem do Luís, ele descobriu o meu telemóvel e, em vez de me confrontar, avisou as esposas. Eu chorava, pedia perdão. Perdi a cabeça. Sentia-me invisível, eles fizeram-me sentir viva. A Ana levantou-se: viva? Destruíste 3 casamentos por te sentires viva? Saíram. Uma a uma. A porta bateu forte. Fiquei sozinha na sala vazia. O Luís esperava-me em casa. Sentado na cozinha, olhos vermelhos. Sabia há meses. Vi as mensagens. Queria ver até onde ias. Não gritou. Só disse: acabou, Mariana. Divórcio. A casa fica tua. Eu vou-me embora. Os filhos souberam. O Tiago não falava comigo. Mãe, como pudeste? Perdi tudo: marido, amigas, respeito dos filhos, das vizinhas. O Miguel e o António divorciaram-se também. As esposas nunca perdoaram. Eles queriam ficar comigo. Agora estamos livres. Mas eu já não queria. Via o ódio nos olhos das amigas. Via os netos afastados. Via o Luís sozinho. Acabou. Para sempre. Fiquei sozinha. De verdade. Meses de terapia. Chorar todas as noites. Aprender a viver com o vazio. 1 ano depois, a Ana ligou, as crianças perguntam pela avó. Mas eu, ainda dói. Vemo-nos raramente. Conversas frias. Os filhos voltaram devagar. O Luís encontrou alguém. Sorri nas fotos. E eu aprendi a viver sem eles. Às vezes, à noite, lembro-me daquela noite no carro. E percebo, paguei caro por uns meses de fogo. Mas também aprendi quem sou. Uma mulher que precisa de se sentir desejada. Agora cuido de mim. Sozinha. E estou em paz. Porque o preço foi alto. Mas paguei-o. E sobrevivi.